Amados irmãos e irmãs da nossa querida Paróquia São Sebastião de Formosa, hoje celebramos também o dia da aliança de amor, inserida dentro da devoção a Nossa Senhora Rainha três vezes admirável de Schanstatt. Três vezes porque é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Celebramos a liturgia do 16º domingo, melhor, 33º domingo, mesmo estando ainda no dia 5, porque nós estamos celebrando as vésperas. A palavra de Deus nos coloca diante de uma verdade que atravessa as gerações. O julgamento do Senhor é certo. E nossa esperança, ela é segura. Enquanto o mundo se perturba com sinais, crises e instabilidades, a Santa Igreja de Deus, iluminada pelo Evangelho de Jesus, olha para o futuro com fé. Uma fé firme, porque o Senhor é Rei e virá julgar a terra inteira. Na primeira leitura, o profeta Malaquias descreve o dia do Senhor como fogo devorador para os soberbos e ímpios, mas aos que temem o nome de Deus nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. É a promessa de que, apesar da corrupção do mundo, existe um nascer de Deus reservados aos que aguardam o coração fiel. O sol de justiça, meus irmãos, não é apenas consolo futuro, é Cristo que ilumina o presente, mostrando-nos que a história não pertence aos poderosos deste mundo, mas à santidade. O salmista canta com alegria porque o Senhor vem julgar o universo com justiça. Não se trata de medo, mas de esperança. A justiça de Deus é a restauração da verdade. É o triunfo da fidelidade dos pequenos sobre a prepotência dos grandes. Por isso, os rios batem palmas e as montanhas exultam. É a criação inteira suspirando pela ordem divina. Na segunda leitura, São Paulo toca numa ferida que é espiritual e social, a ociosidade. É uma palavra bonita para indicar a preguiça. Ele afirma com firmeza: quem não quer trabalhar também não deve comer. E nós vivemos um tempo de grande preguiça nesse nosso mundo. Preguiça vem tomando conta da nossa terra brasileira. Empresas com dificuldade porque não acha quem quer trabalhar. Fazendas que os donos não sabem mais o que faz porque não acha quem pode servir. Nem mesmo operando máquinas. É um triste tempo para nós, porque a preguiça, ela é um vício capital. E a causa de toda essa preguiça, nós sabemos que ela reside num governo paternalista e populista, que tem atrelado a si as pessoas pelo estômago, em razão dos projetos sociais que não edificam as pessoas e que não as promovem, mas as deixam na dependência para serem aquele grupo de cabresto nos dias das eleições. É muito triste isso. Nós não podemos concordar com as injustiças. O apóstolo combate esta mentalidade parasitária, preguiçosa, que se acomoda à vida fácil, que vive à custa dos outros. Aqui em Formosa nós temos um número de pedintes
que a gente não sabe o que fazer. Outro dia um amigo nosso da igreja resolveu dar serviço para 2 que pediam. Ele perguntou: vocês querem trabalhar? Queremos. Roubou tudo que ele tinha. Não tem jeito, é uma coisa difícil. Para o cristão, o trabalho é vocação, é resposta ao Criador, é participação na obra de Deus. E nós sabemos disso, que o trabalho edifica. O Papa João Paulo II, que escreveu uma encíclica muito bonita sobre o trabalho, Laborem Exercens, ele fala disso, a edificação da pessoa pelo trabalho. Nós mais velhos aqui começamos a trabalhar pequenos, na roça. Com 5 anos de idade eu já ia para a roça com meu pai. Ficava lá no rancho, às vezes brincava lá com um cumbuco de enxada. As meninas já desde pequena ajudavam as mães. Hoje os adolescentes não podem trabalhar. Nós temos leis de um sistema, de um regime atrasado que impede tantas coisas interessantes que nós tínhamos no tempo passado. Se fala que o adolescente, que os meninos não podem nem ajudar em casa, porque tem que estudar. E o Brasil está lá atrás, na rabeira dos países mais atrasados na educação. Então, não está adiantando muito essas leis. O ócio, a preguiça, ela destrói a alma. A responsabilidade santifica o coração. São Paulo quer uma igreja madura, equilibrada, que não se deixa levar pelas ilusões e sim pela dignidade do dever cumprido. No Santo Evangelho, Jesus descreve cenários perturbadores: guerras, perseguições, traições, terremotos, pestes. É interessante que na Covid ele não podia chamar de peste, né? Mas é peste. E declara que até dentro da própria casa haverá divisões por causa do seu nome. E esses sinais não são para nos apavorar, porque o cristão não é filho do medo, mas para nos situar. A fé cristã não vive de ilusões, vive da verdade. Católico não deve crer em ilusões, mas na verdade, que é o próprio Cristo. É na perseverança, diz Jesus, que permanecendo firmes, ireis ganhar a vida eterna, que se manifesta o verdadeiro discípulo. Jesus não pede, meus irmãos, estratégias humanas, mas firmeza interior. Ele mesmo diz: eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum inimigo poderá resistir. Eis aqui a força do Espírito Santo, que sustenta a igreja quando tudo parece ruir. Hoje, como no início, a igreja não vence pela força do mundo, mas pela fidelidade daqueles que não negociam a verdade do Evangelho. Há muitas denominações que se dizem cristãs, mas elas são fiéis à verdade? Essa é uma pergunta que nós precisamos pensar nela. É uma pergunta retórica. O Cristo, meus irmãos, nos consola com uma frase que deveria permanecer gravada em cada coração: não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Não vamos perder nada, Deus nos dará o garante. Que segurança, que promessa divina! Não significa ausência de cruz, mas presença de Deus na cruz.
Não nos enganemos, a Igreja Católica não oferece nada para nós de material. A gente devolve o dízimo, nós damos a nossa vida como padres, como religiosos, vocês se doam no casamento, sem nenhuma promessa de bens. A Igreja nos dá a cruz, e somente a cruz pode nos dar o sentido da nossa vida. Ontem eu celebrava na casa de 3 cegas, eram 4, uma já morreu. Elas perderam recentemente a mãe, o pai já idoso, cuida delas, já são mulheres adultas, muito ávidas. E a gente percebe, quando se tem fé, nem a cegueira é um desespero, mas é tudo visto como cruz, como purificação. Nada se perde quando se entrega a vida por Cristo. A vitória já está dada, cabe a nós caminhar com coragem. O católico não é para ser filho do medo. Nós vamos deixar a depressão abater a nossa vida, medo, angústia. Agora é tantas doenças psicológicas, o povo está enfermo. E eu acho isso também uma fraqueza do ser humano desses tempos. Nós temos que ter joelhos calejados diante de Cristo quando os problemas vêm até nós. Não é a morte do pai, da mãe, do irmão, da esposa, do esposo e quem quer que seja, que vai nos colocar para baixo. Nós temos a cruz, nós cremos na vida eterna, nós não desesperamos. Diante destas leituras, o Senhor nos convida hoje à vigilância, ao trabalho honesto, à perseverança e à esperança. Vocês estão assistindo, nesses últimos tempos, esse show de corrupção que vive o nosso país. Quando a gente assiste a CPI do INSS, a gente fica abismado de ver, né? Pessoas que roubaram milhões e milhões dos idosos. Um que ganhava 200 mil por mês só para acobertar as coisas. Que vergonha. O outro que foi depor, mas não sabia que o pessoal ia descobrir que ele estava com um sapato de 12 mil reais. Tirado da onde? Do dinheiro dos pobres. Essas pessoas não terão a salvação, se não arrepender e devolver tudo que roubou, confessar os pecados e fazer penitência. É muito bom deitar a cabeça no travesseiro à noite com a consciência tranquila. Não adianta a pessoa ser rica, mas quando deita sabe que aquela riqueza é iníqua, ela é corrupta, ela é fruto de propina. Mas os que são ricos pelo trabalho não têm esta preocupação. Preocupa em ajudar os que precisam, ajudar a igreja. Quem vive uma fé mística e madura não se assusta com rumores de guerra, não se desvia com falsos messias, não se paralisa com o mal. Na Covid, a peste chinesa, o mundo queria que nós obedecêssemos à peste, que a gente não rezasse, que a gente não saísse de casa, que a gente não fizesse mais nada. Parece que o mundo ia acabar. Não, o cristão não tem medo. Por isso a nossa briga, a minha briga pessoal com as autoridades quanto ao fechamento das igrejas. A primeira igreja fechada que eu rezei a missa foi aqui, uma tristeza. E eu vi como isso era uma obra do diabo, para impedir que as pessoas buscassem a Deus e confiassem apenas nas vacinas e nas coisas da ONU. Não. A nossa confiança primeiro é em Deus. Porque nós sabemos que Deus cuida, Deus conduz, Deus vê e Deus julga.
E nós sabemos que o sol da justiça, que é Cristo, nasce sempre para aquele que teme o nome de Deus e não o medo. Hoje, 15 de novembro, recordamos o Dia da República. Somos chamados como cristãos a olhar para a nossa pátria com realismo e oração. A República brasileira nasceu frágil, de um golpe, e continua frágil. E muitas vezes permanece anestesiada pela corrupção, como estamos vendo agora, pela violência, pelas ditaduras, pelo abandono das instituições e pela decadência moral que fere os poderes da República e que destrói o povo e os fundamentos sociais. Não celebramos um sistema perfeito, mas uma esperança que precisa ser purificada e reconstruída. Nós nunca vamos desistir da nossa pátria, porque nós somos católicos e a pátria nasceu à sombra da cruz da primeira missa. O Brasil só encontrará rumo quando seus cidadãos, especialmente os cristãos, assumirem a responsabilidade moral, espiritual e social de serem luz no meio das trevas. A pátria não se salva com discursos, mas com virtude. Uma república só se sustenta quando os homens são virtuosos, quando há justiça, temor de Deus, trabalho honesto e verdade. Tudo aquilo que São Paulo ensinou para nós hoje na segunda leitura. Por isso elevemos ao Senhor uma súplica profunda para que nossa nação receba a luz de Deus e que Ele cure a nossa pátria da corrupção sistêmica, converta os corações endurecidos, fortaleça nossas instituições e desperte o nosso povo. Que a Imaculada Conceição, padroeira da nossa diocese e rainha deste chão goiano e do nosso país, juntamente com São Sebastião, interceda pelo Brasil e nos ajude a permanecer firmes na fé, na verdade e na esperança. Assim seja. Amém.